Nossa, esse aqui vai ser aqueles vídeos que eu gravo e não assisto nunca mais. 2 meses sem dormir, olha, as olheiras arrebentando, mano. Voltei. Felicidade. Pô, toca aquela música do Senna lá, mano. Se eu tivesse em equipe agora, o pessoal ia estar aqui, ó, se abraçando. Vocês estão se abraçando aí em casa, não estão, não? Você acha que eles não estão, não? Mas eles não estão tão felizes, não? Hello, darkness, my old friend. Fala, pessoal. Depois de um longo inverno aí... Mentira, pô. Meu filho nasceu, eu não consigo fazer mais nada. É só choro e cocô o dia inteiro, cara. Mas eu tô voltando, hein? O canal vai voltar com tudo. Tem um monte de conteúdo pra trazer pra vocês. Vou ter que gravar, hein? Não tem nada, né? A gente vai... Não, mas eles não sabem, pô. E hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a experiência de ter fotografado o parto do meu filho. Eu não sou fotógrafo de parto, não sou especialista nisso, não. Então, se tem algum fotógrafo de parto aí e eu falar uma besteira, que vocês podem até me corrigir no comentário aqui. Mas eu vou falar como foi a minha experiência. Na verdade, esse já é o 4º parto que eu fotografo. Eu gosto de dividir eles em duas categorias. Ó, 2 categorias. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. E eu gosto de dividir esses partos em 2 categorias. Por quê? Porque 2 deles foram meus filhos. Minha filha nasceu em 2016 e o segundo nasceu agora. E esses 2 partos eu fiz de dentro da sala de parto. Não! E esses outros 2 partos que eu fotografei, eu tava do lado de fora da sala. É, pô, eu tava do lado de fora. Vou explicar. Deixa eu explicar então, pera aí. Aqui em São Paulo existem algumas maternidades que tem uma janela dentro do centro cirúrgico. Geralmente fica lá a mãe e o pai dentro da sala. A mãe tem que estar lá dentro da sala, né? A mãe tem que... Os familiares ficam do lado de fora. Então, quando eu fotografei esses outros 2 partos, eu tive que ficar do lado de fora. E existe tipo um gás no meio dessa janela que não deixa você enxergar o que está acontecendo lá dentro. É um gás branco que não deixa você enxergar. Então, tem toda a preparação da mãe. E quando a criança tá para nascer, o pessoal do hospital vai lá e tira o gás. Então você consegue enxergar o que está acontecendo dentro da sala. Então a criança já está nascendo e está toda a família do lado de fora esperando. Então essa espera da família é uma ansiedade muito grande, sabe? Assim, é uma experiência inigualável. Assim, explicar é até difícil. Porque eles estão tão ansiosos e assim, é uma ansiedade boa, né? Lógico, de saber que está tudo bem, mas ao mesmo tempo de receber essa nova vida na família deles, que não tem como não contagiar a gente, sabe? Então quando tira esse gás, a família consegue enxergar o bebê nascendo e aí começa a choradeira, né? A família chora, o fotógrafo chora, a mãe chora, só os médicos que acho que já estão mais acostumados com isso, já não tem tanta emoção, acho que já não fica tão à flor da pele. Então assim que a criança nasce, os médicos cortam lá o cordão umbilical, tal, tem os primeiros examezinhos que eles fazem, e aí eles trazem a criança até a janela para a família poder conhecer a criança. E geralmente quem traz é o pai. Eles fazem lá o exame, eles cobrem, né, a criança, enrolam ela num lençol e o pai traz a criança. Então estão lá os avós, os tios. É uma choradeira incrível, gente. É uma experiência assim maravilhosa. Então o resultado que eu tenho dessas fotos, eu vou mostrar para vocês, é muito mais da família, da expressão da família do que do nascimento em si. Mas ainda assim o resultado é tão forte, é tanta emoção que não tem como ver essas fotos e não se emocionar mesmo não sendo as fotos do parto em si. Vou mostrar para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Vocês viram aí? Acho que deu para entender o que eu estava tentando dizer, né? Eu não fotografei a criança saindo, mas a emoção da família é tão forte quanto a criança saindo. Então não tem como não se emocionar, sabe? Você tá lá, você tá envolvido com aquele ambiente. Eu tava... Nos 2 partos eu passei um período com a família esperando também, né? Então você vai se angustiando junto com eles, né?
do momento que vai nascer a criança, se tá tudo bem. E aí no dia seguinte, eu também fui até o hospital para fotografar a criança com a mãe já no quarto, a mãe já recuperada da cirurgia. E também é bem bacana, assim, sabe? A família geralmente tá lá envolvida com a criança, e aquele cheirinho, aquele barulhinho de criança, é uma coisa assim, é especial, não tem como não ser especial. Já os outros 2 partos que eu fiz, que foram os partos dos meus filhos, aí eu pude estar dentro da sala com a minha esposa. No primeiro parto, eu passei um período muito grande também esperando, porque eles levaram a minha esposa para dentro da sala para poder preparar ela e só me chamaram quando a criança já estava realmente para nascer. E quando eu entrei na sala, eles me deram algumas orientações, ó, não mexe aqui, não toca aqui, porque a câmera, apesar de eu estar todo com a roupa ali esterilizada, tudo mais, a câmera não é esterilizada, né? Não tem como você esterilizar uma câmera. E a mãe está exposta a bactérias, enfim. Então eles pedem pra gente tomar alguns cuidados, mas nos 2 casos eu fui muito bem orientado pelos médicos. Eles pediram, ó, senta aqui, fica aqui, a hora que eu chamar você vem pra cá, não toca nisso, não toca ali. Então eu entrei na sala de parto, eu sentei do lado da minha esposa, fiquei com a câmera na mão. Eles pediram para não fotografar até o bebê nascer. Quando o bebê fosse nascer, aí eles me dariam um ok para eu poder fotografar. Então quando chegou esse momento da minha primeira filha, o médico me chamou e eu me posicionei para fotografar. E comecei a fotografar, só que eu tava com aquela máscara, né, a máscara cirúrgica. E comecei a fotografar olhando aqui no visor da câmera. E começou a embaçar o visor da câmera, eu comecei a não ver mais nada. Eu não via mais nada na câmera. Eu chorando e embaçando o visor da câmera e eu fotografando. Então tem foto que eu fiz que eu nem vi que eu fiz, sabe? Eu só vi depois, porque tava embaçando ali o visor, eu tirei a câmera do rosto e comecei a fotografar, assistindo o parto e fotografando mesmo sem olhar na câmera ali. Então vou mostrar pra vocês. Então tem algumas fotos aí que eu fiz na cagada mesmo, foi cagada mesmo, dá uma olhada aí. E já no parto do meu segundo filho, que aconteceu há 2 meses atrás, inclusive eu queria ter gravado esse vídeo antes, quando esse sentimento estava mais aflorado em mim, mas aconteceram algumas coisas, eu não pude gravar, neném chorando, e pegamos o Covid também, lá em casa todo mundo pegou Covid, ficamos em isolamento, e enfim, até o bebê pegou, coitado, acabou de chegar, mas estamos bem, graças a Deus já passou, já tá tudo bonitinho, já não vamos transmitir para mais ninguém também, tudo certo. Eu acho que é aqui que esse vídeo fica realmente importante, porque apesar de eu não ter conseguido gravar esse vídeo antes, quando esses sentimentos ainda estavam aflorados em mim, eu tive que rever as fotos ontem para gravar esse vídeo para vocês. E revendo essas fotos, eu revi todos os sentimentos que eu senti na hora que eu estava fotografando. Tudo que eu senti durante o parto, toda a alegria, toda a angústia, toda aquela loucura de sentimentos dentro de mim, eu não senti a mesma coisa, lógico, mas eu lembrei do que eu senti. Se eu não tivesse feito essas fotografias, se eu não tivesse conseguido fotografar o parto do meu filho, muito provavelmente eu jamais ia lembrar do jeito que eu consigo lembrar hoje como foi aquele dia. Eu olho para as fotos e eu sinto o que eu senti naquele dia. E acho que é por isso que a fotografia é tão importante para mim. Ela é muito mais do que a razão, ela é a emoção. Desculpa ser repetitivo. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Mas é isso que a fotografia é para mim. O parto do meu filho, ele vai ficar para sempre na minha memória. Mas sempre que eu precisar sentir o que eu senti, eu vou olhar as fotos e eu tenho certeza que eu vou relembrar de todos os momentos, de tudo que eu senti, da alegria ao ver o meu bebê, da alegria a ver a minha esposa pegando ele. Vou mostrar para vocês sentirem um pouquinho do que eu consigo sentir vendo essas fotos. Viram aí? É a coisa mais linda do mundo, né, gente? Não tem como eu ver essas fotos e não me emocionar, não lembrar de tudo que eu senti, sabe? Então toda vez que eu vou fotografar um evento, eu tento colocar isso na minha cabeça. Que o cliente vai olhar aquelas fotos e ele vai lembrar daquele dia. Ele vai lembrar do que ele sentiu aquele dia. Se é uma festa infantil, por exemplo, ele vai lembrar da felicidade dos filhos.
Ele vai lembrar que ele se sentiu feliz vendo os filhos felizes, entendeu? É uma comemoração, eles estão ali comemorando o aniversário do filho. Então quando eles reverem essas fotos anos depois, eles vão conseguir recordar de momentos, de detalhes daquele dia que já não vinham mais à memória. Então sempre que vocês forem fotografar, lembrem-se que isso é muito mais do que simplesmente fotografia, é um registro do momento. Seja ele um ensaio, seja ele um evento, seja um parto, um casamento, não importa. Isso vai ficar para sempre e as pessoas vão rever essas fotos e vão lembrar de como foi o dia. No caso de um ensaio, por exemplo, as pessoas vão lembrar de como foi aquela experiência. Então tente tornar o ensaio a experiência mais prazerosa possível para os seus clientes. Tente fazer seus clientes terem um dia realmente incrível, que eles lembrem daquele dia e eles vão lembrar de você. Eu fotografei todo esse parto no modo AV. Lembra que eu falei para vocês do modo AV? Se vocês não lembram, dá uma olhada aqui. É aqui que aparece, né? Ó, aqui, mano. Agora eu tô acertando os negócios. Tô vendo? Tô virando o top de YouTube. Eu tô, sabe assim? Vai ver, o bagulho não é aqui, né? Do outro lado. Porque eu não ia conseguir, naquela emoção toda, ficar olhando fotômetro, velocidade, abertura, ISO. Então eu preferi deixar a minha câmera no modo semi-automático, onde eu definia a abertura que eu queria e ela ia definir para mim a velocidade e o ISO, para eu não perder nenhum momento. Porque imagina, eu lá chorando, o visor embaçado, tendo que olhar fotômetro e eu ia perder metade do parto, eu não ia ter foto nenhuma para mostrar para vocês, eu não ia ter foto nenhuma para recordar dos momentos mais felizes da minha vida. Bom, eu acho que é isso, né, gente? Chega, né? Vou ficar aqui falando de memória o dia inteiro. Já falei 30 vezes da emoção, da razão. Chato pra caralho! Eu acho que é isso aí, gente. Se inscreve no canal, aperta o like, me segue no Instagram e tchau pra vocês. E hoje não teve musiquinha, né? Ah, teve a musiquinha do Senna, né? Pô, sabia que essa música do Senna aí que fez foi o Roupa Nova? É, a coisa... Eu perguntava e te abraçava. É roupa?